Salve, salve, gurizadinha do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje faremos aqui um ranking das melhores e piores técnicas avançadas. E aí tu vai saber quando implementar cada uma no teu treino, se faz sentido ou não, qual delas faz sentido utilizar e quando. Então fica aqui. Até o final do vídeo tenho certeza que tu vai aprender bastante. Não esquece de já deixar o like logo de cara, porque sabe que por aqui o conteúdo sempre é muito bom. E não se esqueça de utilizar o teu cupom de desconto lá na Growth Suplementos, que temos cafeína de 100mg. Essa daqui, cara, é aquela pra ter uma pessoa mais sensível à cafeína, tu usa essa daqui, que é uma dose mais baixa. Ela é interessante até mesmo pra, às vezes tu tem que ir lá estudar e quer, em vez de tomar café, alguma coisa nesse sentido pra te trazer realmente mais foco, mais disposição, ficar mais desperto, toma essa daqui, que é uma dosagem realmente bem baixa e mais tranquila. Eu utilizo ela principalmente quando tô em preparação ali, daí eu quero mais, às vezes, sentar pra trabalhar em preparação, quando eu tô com carbo bem baixo, acabo ficando mais cansado, acabo, às vezes, ficando um pouco mais disperso também. Costumo tomar uma cápsula dessas daqui ali, por volta, logo depois do almoço, assim, que dá aquela canseira, e eu consigo focar realmente mais nas coisas que tem pra fazer, consigo ser mais produtivo. Garantindo lá, cupom Brunão, não se esqueçam, ajuda muito os guri aqui, beleza? Vamos nessa. Falemos então de técnicas avançadas, tá? Como vocês podem ver, temos o rank S, rank A, B, C, D, E F, né? Do melhor para o pior, seguindo essa lógica ali do S até o F. Vamos falar aqui sobre 14 técnicas avançadas, tá? Eu vou explicar para vocês cada uma delas. E vamos começar por o que eu considero ser as piores, tá? Então a gente vai indo do pior pro melhor, beleza? Vamos começar aqui falando de negativas, certo? O que seriam as negativas? Seria basicamente quando tu atingiu o que a gente chama ali da falha da tarefa. Vamos supor que tu botou pra tu fazer 10 repetições numa rosca direta. Tu fez as 10 repetições, conseguiu completar ali a 10ª, e aí tu foi tentar fazer mais uma, não conseguiu. Tu chegou na falha da tarefa. A gente utilizar as negativas seria basicamente a gente modificar a tarefa, e agora a falha vai ocorrer quando tu não conseguir mais controlar a descida. Eu colocaria esse aqui no rank F por alguns motivos. Primeiro, é uma técnica que tu só vai conseguir realizar ou com outra pessoa junto contigo, né? Então, se tu estiver fazendo uma rosca direta, tu vai precisar de outra pessoa para te auxiliar a subir a barra para tu controlar apenas a descida, ou tu vai ter que fazer em máquinas ali de maneira unilateral, como por exemplo, fazer uma... Pode ser numa rosca Scott, não precisa ser numa máquina necessariamente, mas tipo uma rosca Scott, tu fazer unilateral qualquer, quando tu falhar na fase concêntrica, tu pode ajudar realmente ali na fase concêntrica e controlar só a descida. Então, tu só vai conseguir utilizar nesses dois momentos. Segundo ponto, vai gerar um dano muscular excessivo, muito relevante. Além disso, a gente tem menos recrutamento motor na fase excêntrica, justamente pelo fato da gente ter mais força nessa fase, né? A gente conseguir lidar com uma carga maior. Então, inclusive, aqueles estudos que mostram um maior ganho de massa muscular na fase excêntrica, né? E que daí, por isso muitas pessoas falam que não, tu tem que focar realmente na fase excêntrica e daí fazer as negativas e tal. Eles usam sobrecarga em fase excêntrica, ou seja, é uma carga superior a 1 RM, que é aquela carga que a pessoa consegue fazer uma repetição máxima. É uma carga superior a isso que elas conseguiriam realmente apenas controlar a descida. E aí, obviamente, a gente acaba compensando um pouco essa deficiência ali de recrutamento motor, porque como a gente vai estar equiparando ali a carga com a força que a gente consegue pegar na fase excêntrica, aí, obviamente, o recrutamento motor vai ser máximo também, tá? Mas quando a gente compara fase concêntrica e fase excêntrica, a gente tem menos recrutamento motor, ou seja, a gente tem menos fibras ativas do que na fase concêntrica. E a gente sabe que para uma fibra sofrer estímulo ali para hipertrofia, ela precisa estar sendo ativada. Seguindo aqui, temos a isometria, que seria basicamente a mesma coisa, tá? Se a gente fosse seguir, a gente teria menos força na fase concêntrica, a gente teria mais força ali na fase isométrica e ainda mais força na fase excêntrica, sendo a fase excêntrica aquela que a gente tem mais força de todas, que a gente vai simplesmente controlar a descida do peso. A questão da isometria seria, na forma que eu tô trazendo aqui pra vocês como uso de técnica avançada, seria a gente também atingir essa falha em que a gente consegue modificar a tarefa para apenas sustentar o peso, não subir nem descer ele. Então seria a gente realizar ali, fui tentar fazer mais uma repetição, não consegui, então eu vou lá, ajudo, subo até metade, seguro ali na fase isométrica ali, realmente, no meio do movimento, em isometria, o tempo que eu consegui. Da mesma forma, a gente vai ter um déficit de recrutamento motor, a gente vai estar, em função de estar realmente ali sempre em contração, a gente vai acumular muitos íons de cálcio, a gente vai ficar com um tempo sob tensão ali muito alto, com um recrutamento motor não tão alto, e a gente vai acabar acumulando muita fadiga e muito dano muscular. Então, por isso também não acho nem um pouco interessante. Falando do GVT, em primeiro lugar, o que é o GVT? É o German Volume Training, tá?
em que basicamente a gente faria ali 10 séries de 10 repetições com 1 minuto de descanso entre cada uma das séries, tá? Isso é o GVT. Por que que eu acho, assim, uma técnica muito ruim? Porque, primeiro, a gente vai estar utilizando um tempo de descanso bem curto. Quem já assistiu o vídeo sobre volume de treino aqui no canal, caso vocês não tenham assistido, assistam, vocês já sabem que tempos de descanso inferiores a 90 segundos vão gerar menos hipertrofia, em função da fadiga que a gente vai ter se acumulando ali a cada série, que não vai ter muito tempo para ser dispersado. Então esse é o primeiro ponto. Em função disso, naturalmente já teria que se utilizar um volume mais alto, né? Então já tá botando ali 10 séries. Então isso é uma forma até de compensar um pouco essa questão de ter menos hipertrofia dos tempos de descanso curto. Porém, a gente, em função disso, estaria acumulando mais dano muscular em função do volume muito alto. E isso a gente estaria falando de apenas um exercício, né? Teria todo um treino ali pela frente. Não tem motivo para estar realizando. São muitas séries. A gente poderia estar tranquilamente aqui, isso seria metade do volume semanal máximo. É muita coisa mesmo e tu estaria colocando isso apenas em um exercício e com tempo de descanso muito baixo. Não é algo que eu faço sentido. Quanto à questão do número de repetições, isso aí é bem tranquilo. 10 repetições é uma faixa bem tranquila de trabalhar. Então, assim, esse não é o problema. A grande questão que eu diria que é o volume, que é muito alto para essa técnica, e também a questão do tempo de descanso, tá? Essas duas coisas são bem ruins. E a gente partiria aqui pro FST7, que a gente também colocaria aqui no item E. Assim, o FST7, eles seriam 7 séries, tá? Por isso o FST7, onde a gente vai dar também 1 minuto de descanso entre cada uma das séries. A gente vai fazer 12 repetições em cada série. Desses 60 segundos de descanso, 30 segundos vão ser se alongando. Então, por que é o FST e o 7, né? É Fascia Stretch Training. Fáscia, que é o fascia, né, que é em inglês, então a fáscia é como se fosse uma película que envolve ali a tua musculatura. Quem criou essa técnica foi o Reni Rambold, que é um dos treinadores lá do Olympia, e ele criou essa técnica com a ideia de que ele via, por exemplo, às vezes os atletas dele não conseguindo mais evoluir muito ali em alguns exercícios, ele começou a pensar que talvez pudesse ser a fáscia que não estivesse tão alongada, estivesse comprimindo ali de certa forma a musculatura e por isso a musculatura não estava conseguindo crescer. E aí ele surgiu então com a ideia de fazer justamente esses tempos de descanso mais curtos, porque isso aumentaria o pump, e também incluir esse alongamento que também aumentaria o pump, porque vai impedir os metabólitos ali de estarem saindo da célula, como também alongaria, na teoria ali, a fáscia. O ponto é que isso não é algo que ocorre, não vai conseguir gerar modificações na fáscia muscular simplesmente através de um alongamento, e entra outra questão ali também do dano muscular, que é muito excessivo sendo gerado, o tempo de descanso sendo muito curto. Então aqui a gente está falando de 60 segundos de descanso, mas tem que pensar que 30 segundos desses 60 são um descanso ativo, né? Que é basicamente tu tá realizando ali alguma tarefa, que é esse alongamento. Então, inclusive, vocês podem ver, se um dia vocês descansarem 60 segundos e vocês descansarem 60 segundos, mas alongando 30 durante esses 60, vocês vão ver que o rendimento após, ele é muito comprometido. Vocês podem até fazer, tipo, com 2 minutos. Descansa aí 2 minutos e 2 minutos, sendo que tu vai ficar 30 segundos alongando cada lado. Tu vai ver que o teu desempenho vai ser muito inferior, por mais que tu tenha descansado, na teoria, 2 minutos. Justamente porque quando tu tá alongando ali a musculatura, tu tá tendo esse estiramento, tu impede justamente os metabólitos que estão concentrados ali na musculatura de irem saindo da célula. Então isso acaba concentrando ali essa fadiga. Então assim, eu colocaria, em função disso, o FST7 junto do GVT no item E. Bom, feito isso, vamos para o rank D, certo? Aqui eu colocaria as repetições forçadas, e as repetições forçadas elas vão ser um pouco similares ali à questão das negativas. O que seriam as repetições forçadas, né? Seria basicamente quando tu chega na falha de algum exercício e daí chega aquele amigo lá e ele consegue te ajudar a realizar mais algumas repetições. Por que eu colocaria no item D? Não porque necessariamente seja, tipo, uma técnica muito ruim, é uma forma de tu tá aumentando ali o volume de treino, então é similar a, por exemplo, um drop set. Só qual que é o grande ponto? Não é algo quantificável. Tu não consegue quantificar o quanto de ajuda aquele teu amigo te deu. Ele te deu uma ajuda de 5 quilos, ele te deu uma ajuda de 10 quilos. Então fica algo muito subjetivo. E eu já falei aqui pra vocês que uma coisa que a gente precisa, né, nós naturais precisamos, é ter o controle da nossa progressão. Então a gente precisa estar entendendo como que a gente vem progredindo no treino, pra com base nisso a gente conseguir ir ajustando ali quantas séries a gente vem fazendo, ir ajustando, às vezes até questão de seleção de exercícios, essas coisas. Então, se eu não consigo ver a minha progressão, entender como ela tá ocorrendo, porque num treino eu fiz 10 com repetição, com a ajuda do meu amigo, e no outro treino eu fiz 11 com a ajuda do meu amigo, mas às vezes nessas 11
11 ele ajudou mais do que nas 10, entende que fica algo subjetivo, eu não consigo dizer se eu progredi ou não, então eu não consigo dizer se o volume de treino que eu tô tendo agora faz sentido pra eu estar realizando ou não. Não em função de ser um método ruim, alguma coisa que vai te prejudicar muito, mas botaria ali em função disso, né, de não ser algo que tu vai conseguir quantificar. E aí, a gente já parte agora pro item C, e é por isso que eu colocaria aqui no item C as repetições parciais. O que seriam as repetições parciais? Seria basicamente quando tu atinge a falha da tarefa, né? Então, pô, vamos supor, tu tava fazendo ali um crucifixo na máquina. Aqui, vai, volta. Então, tu sempre que bate aqui, as mãos tu completa uma repetição. No momento que tu não conseguiu chegar aqui mais, putz, falhei. Mas aí tu começa a fazer repetições parciais. Então tu tenta sempre fechar o máximo que tu consegue até tu não conseguir mais puxar ali realmente e partir do ponto zero ali o exercício. Então, basicamente, por que eu colocaria essa acima das repetições forçadas? Porque essa tu consegue quantificar e tu consegue fazer sozinho. Tu tá fazendo ali, por exemplo, num supino com halter, tu consegue realizar sozinho. Se tu tá fazendo numa cadeira extensora, se tu tá fazendo num crucifixo na máquina, numa rosca direta. Qualquer exercício que tu tenha segurança pra falhar, tu consegue realizar as repetições parciais. Eu não colocaria ela como sendo algo mágico, como muitas pessoas vêm falando, já tem vídeo sobre isso aqui no canal, né, explicando toda aquela questão da meta-análise. A meta-análise não encontrou superioridade das repetições parciais em relação às repetições completas. Se tem alguma coisa que a gente poderia dizer aqui é que provavelmente elas não vão ser tão interessantes quanto tu realizar apenas as repetições completas, porque apesar delas acumularem mais volume, elas vão ter sim a tendência de gerar maior dano muscular, porque eu já expliquei pra vocês, né, que o acúmulo de íons de cálcio, ao que tudo indica, a tendência é ele ir crescendo conforme a gente vai chegando próximo da falha de maneira exponencial. Então ele não cresce da mesma maneira a cada repetição. Aquelas últimas repetições geram um acúmulo de íons de cálcio muito maior do que as outras. Em função disso, a gente tem muita base para crer que realmente essas repetições que a gente faz após a falha da tarefa, que a gente colocaria ali como sendo fase concêntrica, por exemplo, elas geram um acúmulo de cálcio ainda maior e, por consequência, um dano muscular ainda maior do que as repetições anteriores que a gente fez. Então, entraria na minha visão aqui no mesmo conceito de um drop set, por exemplo, em que a gente vai acabar realizando apenas porque a gente tem um tempo restrito ali do treino e a gente quer ocupar menos tempo ali para acumular mais volume, sabe? Então a gente não pode aumentar muito o tempo de duração do treino e a gente mesmo assim precisa fazer mais séries, então a gente inclui repetições parciais ali em alguns exercícios. Seria essa a minha visão. Eu colocaria aqui também o método Super Slow, colocaria aqui no rank C também, beleza? O que seria o Super Slow? Seria quando a gente faz uma fase concêntrica e excêntrica com pelo menos 5 segundos de duração. Seria, por exemplo, tô fazendo ali um supino, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu posso simplesmente descer na excêntrica, ou eu posso fazer a excêntrica controlada também, ou eu posso fazer o inverso. A concêntrica em explosão e segurar 1, 2, 3, 4, 5. Explode e vai. Assim sucessivamente. Então tem essas opções, pode fazer nas duas fases, pode fazer em apenas uma. Mais comum é a gente ver a concêntrica explosiva e a fase excêntrica com bastante cadência, né? Então fazendo ali de pelo menos 5 segundos de duração, até às vezes 8, 10 segundos. Por que eu colocaria aqui no item C? Primeiro, a gente tem que entender que isso daqui não vai te trazer nenhum tipo de benefício em relação à hipertrofia, qualquer coisa nesse sentido. Essa técnica de Super Slow, ela vinha muito do pessoal achando que a gente tinha o estresse metabólico influenciando na hipertrofia, né? Então o estresse metabólico gerando hipertrofia. E aí o pessoal pensava, pô, eu vou fazer então as coisas de forma muito cadenciada, muito lenta em alguns exercícios, porque aí eu vou acumular mais metabólitos, então eu vou dar mais estímulo para essa musculatura através do estresse metabólico e não só da tensão mecânica. Então tinha aquela visão de ter complementariedade entre os estímulos. Isso é coisa que a gente sabe hoje que não acontece, que o estresse metabólico ele não gera hipertrofia. Tá, Bruno, então por que tu bota aqui como sendo no item C? Por que tu não bota ela lá, tipo, no F? Porque eu vejo algumas aplicabilidades para ela. Então, por exemplo, se a gente tá trabalhando com uma pessoa que tem algum tipo de dor muito específica em alguma região, alguma musculatura, e a gente precisa trabalhar com uma carga mais restrita, uma forma que a gente tem de não fazer com que ela realize, tipo, 30 repetições, é a gente trabalhar com uma carga mais leve, mas implementar ali o Super Slow em alguns momentos, assim, a gente vai conseguir gerar fadiga de maneira mais rápida, e a gente sabe, né, que tendo fadiga ali acumulada, a gente vai necessariamente imprimir um esforço maior pra gente conseguir realizar aquela tarefa, a gente vai acabar ficando com uma percepção subjetiva de esforço maior, e isso vai implicar num recrutamento de unidades motoras maior, e aí a gente chega naquelas duas coisas que a gente precisa para ter hipertrofia, que são altos níveis de tensão mecânica e um alto recrutamento de unidades motoras, que eu já expliquei isso aqui em um vídeo no canal também, que é como um natural hipertrofia. Então eu vejo a aplicabilidade dela não como tipo, uma técnica avançada, mas às vezes para aquela pessoa que tá ali passando por um período de reabilitação, sabe? Que realmente para ela trabalhar com cargas altas ou cargas até mesmo moderadas não seja o mais adequado. E eu coloco ela como item C também
também porque ela é algo extremamente quantificável. E a gente tem atletas que treinam só com super slow, como é o caso do Dirk Hammerich. E que vocês vão ver que todos os exercícios ele faz dessa maneira. Por que ele consegue ter resultado mesmo treinando dessa forma? Porque ele faz sempre dessa maneira. Então ele consegue estabelecer o lastro de progressão dele em cima disso. Então como ele realiza, tipo, sempre as excêntricas dele demorando, tipo, 5 segundos e a concêntrica demorando 5 segundos, toda a repetição dele é igual. Então se ele aumenta uma repetição de um treino para outro, ele consegue ver ali que ele tá progredindo, ele consegue ir ajustando o treino dele em cima disso. Não é aquela coisa de tipo, eu vou botar agora o super slow aqui nesse exercício, no mesociclo que vem eu vou tirar e vou botar em outro, e fica aquela coisa bagunçada. Então, é por isso, em função de ser algo metrificável, assim como as repetições parciais, eu colocaria aqui, mas não em função apenas de ser algo metrificável, mas em função, como eu falei, de eu ver aplicabilidade para algumas pessoas que estão ali, às vezes voltando desses períodos, cara que machucou um ombro, principalmente, ou que tá com um desconforto muito grande no cotovelo e realmente não consegue trabalhar com carga alta. A gente trabalhar, às vezes, com esses métodos que vão permitir a gente ter um alto recrutamento de unidades motoras com uma carga bem baixa, sem precisar fazer tantas repetições, pode ser interessante. Então, por isso que eu colocaria aqui como item C. Mas se fosse por qualquer outro motivo, colocaria lá no item F também, junto com as negativas e com a isometria. Vamos falar aqui de duas que são queridinhas de muitos, que é o biset e o triset, que eu vou botar aqui no item B. O biset, quando a gente fala, às vezes vocês veem muitas vezes eu me referindo a biset como sendo, tipo, fazer um biset aqui de bíceps com tríceps. Isso seria, na verdade, um biset de antagonista-agonista, ou um superset. Quando a gente fala biset, normalmente, na verdade, é quando a gente fala de dois exercícios para a mesma musculatura seguidos. Normalmente acaba sendo um exercício multiarticular e outro isolado. Então, por exemplo, fazer uma puxada aqui para a costa seguido de um pull down. Isso seria um biset, entende? E a gente não teria descanso entre esses dois exercícios. Então, faria a primeira puxada, sem descanso, iria para o pull down. Aí daria, tipo, 1 minuto, 2 minutos de descanso e repetiria esse processo. Por que eu colocaria no item B? Por que eu considero uma técnica avançada ruim? Porque a gente justamente não vai conseguir dissipar a fadiga que a gente colheu de um exercício para o outro. Então a gente vai de novo entrar naquela questão ali de, tipo, tempo de descanso muito curto, a gente conseguir obter menos estímulo ali para hipertrofia, consequentemente tendo menos resultado. E o triset, a mesma coisa. O triset a gente não precisa ser necessariamente 3 exercícios ali para a mesma musculatura, mas vão ser 3 exercícios em sequência. Então a gente também vai acabar acumulando muita fadiga e aí a gente não vai conseguir ter um rendimento muito bom do primeiro pro segundo exercício e do segundo pro terceiro também. Em função disso, acaba não sendo uma técnica tão interessante da gente implementar. De novo, isso não significa que elas não tenham a sua aplicabilidade, não significa que, por exemplo, tu trabalhando ali com uma pessoa, tipo, público mais idoso e tal, que às vezes vai ter um foco muito maior em questão de condicionamento, podem ser técnicas interessantes, uma pessoa que não vai também ter a necessidade de estar pegando muita carga, vai realmente ser mais interessante para ela trabalhar com, às vezes, cargas baixas, no máximo cargas moderadas, e que às vezes precisa realmente enxugar mais o tempo de treino, sabe? Então elas têm a aplicabilidade delas, mas eu não acho interessante. E a gente entra aqui agora no superset, no item A, tá? Que eu colocaria aqui o superset, eu colocaria aqui também o drop set e eu colocaria também o back-off set. Bom, o superset aqui seria o biset que normalmente eu me refiro a vocês nos treinos, tá? Que seria, por exemplo, fazer um biset de bíceps com tríceps, né? De agonista antagonista. Então, é basicamente, quando a gente tá fazendo bíceps, o tríceps ele realmente não tá trabalhando, quando a gente tá fazendo tríceps, o bíceps não tá trabalhando. Eu vejo muito fundamento nesse tipo de técnica, porque se a gente combinar com grupos musculares que são menos demandantes da gente trabalhar, tipo ombro e tríceps, por exemplo, ombro e bíceps, ou às vezes a gente fazer ali, tipo, ombro e panturrilha, coisa nesse sentido, eu acho muito válido, sabe? Justamente porque se a pessoa tem, por exemplo, 40 minutos pra treinar e ela precisa realmente poupar mais o tempo dela, a gente não vai ter uma queda de performance tão brusca de tu fazer uma rosca direta e logo em seguida fazer um tríceps na polia, por exemplo, ou de tu fazer uma elevação lateral e logo depois fazer uma flexão plantar, porque são musculaturas que são menos demandantes realmente de a gente fazer, a depender da forma que a gente for trabalhar, e a gente assim consegue poupar bastante tempo. Inclusive, se eu não me engano, saiu um estudo esse ano ainda, mostrando ali biset de bíceps com tríceps em um grupo que fez realmente separado, e não encontraram diferença muito relevante na hipertrofia, justamente porque às vezes é isso, né? Como a gente tá trabalhando ali com duas musculaturas que são pequenas, não são tão demandantes, a gente não vai ter a fadiga periférica influenciando aí, porque a fadiga periférica é daquele músculo que a gente está trabalhando, e são músculos independentes nas tarefas que eles realizam, e a gente vai ter apenas um pouco ali da fadiga central, mas como, de novo, não são músculos muito demandantes, a gente não vai ter tanto feedback aferente ali em questão de respiração, ficar muito ofegante, coisas nesse sentido. Vejo muito fundamento, utilizo com alunos que têm pouco tempo para treinar e mesmo assim a gente precisa acumular um pouco mais de volume. Depois a gente entra aqui no drop set, tá?
É uma técnica que eu vejo bastante fundamento, tem que saber ser utilizada. Importante falar, tá? Todas essas aqui que eu vou botar no item A, eu acho interessante serem utilizadas apenas no final do treino. Então, apenas pro final do treino. Então, superset eu só colocaria ali nos últimos exercícios, pega os últimos dois, bota em superset ali pra tentar poupar um pouco mais de tempo. Drop set, apenas no último exercício ali daquele grupo muscular que tu vai estar fazendo. E a outra que eu vou falar também, tá? O que seria o drop set? Drop set é basicamente quando tu atinge a falha da tarefa, então, tentou fazer lá mais uma repetição, falhou, tu imediatamente baixar em torno de 15, 20% da carga e realizar mais repetições até tu chegar na falha de novo. Qual que é o fundamento por trás disso daí? É a gente conseguir também acumular um pouco mais de volume em menos tempo. Qual que é o porém? A gente acaba reduzindo a carga para que a gente consiga realizar mais repetições, justamente porque a gente já atingiu a falha. Então a gente vai realizar essas próximas repetições com um recrutamento motor teoricamente menor do que aquele máximo que a gente conseguiria, porque a gente vai ter bastante fadiga influenciando aí no meio, então isso vai influenciar também no máximo recrutamento motor que a gente vai conseguir ter. Então, em função disso, eu acho uma técnica tão interessante. É uma técnica que eu vejo fundamento, acho interessante de ser utilizado em alguns casos, né, pessoas que têm pouco tempo ali para treinar e tal. A forma que eu utilizo para contabilizar quando porventura incluo em algum treino é eu contando meia série cada drop set que a gente faz, e se a gente faz mais de um drop set na série, seria meia da meia, então tipo 0,25 série. Por isso que eu também não acho interessante a gente fazer mais do que um drop set. Vai ser o último exercício de ombro ali do Joãozinho no treino, ele vai fazer elevação lateral, ele tem só 40 minutos para treinar, estourando ali 50 minutos, então ele vai fazer 2 séries de elevação lateral e na segunda, quando ele acabar, ele vai fazer um drop set. O que eu vou contar aí? Eu vou contar 2 séries e meia, porque ele fez no final um drop set, conta como meia série. Se eu fizer isso, por exemplo, em 2 treinos na semana dele, eu vou estar com 5 séries para ombro em elevação lateral. Então isso me ajuda, eu consigo ganhar uma série a mais, aumentando ali, tipo, 20 segundos do treino dele, entende? E uma pessoa que tem 40 minutos para treinar, isso acaba sendo bem relevante, às vezes pode ser bem interessante. E por último, a gente entraria aqui na back-off set, que eu acho mais interessante do que o drop set, mas é um drop set só que modificado. Então, a back-off set vai ser, como eu falei, similar a um drop set, tu vai atingir a falha e aí tu vai realizar uma diminuição na carga para realizar mais séries até a falha. A única diferença é que tu vai dar um micro descanso. Então vamos supor que tu descansa ali na top set, né, aquela série mais pesada tua, tu vai descansar 3 minutos. Fez tua série de trabalho, descansou 3 minutos, fez tua top set. Tu vai fazer a back-off set, da top set pra back-off set, tu vai descansar ali aproximadamente 30 segundos. É um descanso bem pequeno, mas que permite tu recuperar um pouco ali da tua respiração, realmente, tu ficar um pouco menos ofegante, e aí tu consegue render um pouco mais naquela série que tu vai fazer, naquelas repetições que tu vai fazer já com a carga um pouco inferior. Então eu vejo um pouco mais de fundamento no back-off do que no drop set. É basicamente isso, mas elas são muito similares, a única coisa que muda realmente é esse micro descanso que tu vai estar dando entre a top set e a back-off, beleza? Tu não vai fazer logo em sequência. Mas a questão da redução da carga também vai ser 15, 20% de redução que tu vai fazer, vai tentar depois realizar mais séries até a falha, e é exatamente isso daí. Feito isso, vamos para o item S, onde ficamos aqui com as melhores técnicas avançadas para tu tá realizando. E eu vou colocar aqui como segundo lugar, vou botar o Rest Pause, e eu vou explicar para vocês basicamente o que é o Rest Pause, tá? Rest Pause, ele seria basicamente como se fosse um drop set, só que sem baixar a carga, tá? Vou explicar, calma aí. Vamos supor que tu tá realizando ali uma série, e aí tu falhou, chegou, não consigo fazer mais. O que tu vai fazer? Tu vai dar um micro descanso, então tu vai descansar em torno de 15, 30 segundos, e com aquela mesma carga, tu vai tentar fazer mais repetições. E aí depois tu pode dar mais um micro descanso, descansar tipo 15, 30 segundos de novo, e aí tu vai tentar realizar mais 1, 2 repetições. Isso é o Rest Pause, tá? Por isso que Rest Pause, então tipo é uma micro pausa. Com isso tu consegue acumular um pouco mais de volume. Vamos pegar ali uma série de 8 repetições, por exemplo. Se tu pega uma série de 8 repetições, chegou na falha, tu descansa ali 30 segundos, consegue fazer mais 2 repetições. Descansa ali mais 30 segundos, consegue fazer mais 2, tu já adicionou meia série. Então, é uma estratégia que tem bastante fundamento também. Acho muito interessante para tu conseguir ir progredindo carga, porque tu consegue ir ao longo das semanas diminuindo esses micro descansos. Então, tipo, na semana 1 eu dei 30 segundos de descanso para fazer mais 2. E aí eu vou na próxima semana, na semana 2 eu vou dar apenas 20, para tentar fazer mais 2 de novo. Na semana 4 eu vou dar 10. Na semana 6 eu não vou, tu já conseguiu fazer ali 10 repetições direto em sequência. Então tu consegue a partir daí progredir carga também, é interessante essa maneira como tu consegue ir jogando com essa técnica. E, na minha visão, a melhor de todas, que na minha é assim, um Rest Pause, só que melhorado. Eu acho muito interessante, utilizo com vários alunos, utilizo muito em preparação, e já falei sobre ela aqui, o Cluster Set.
Essa daí, cara, é a estratégia, assim, a técnica avançada mais amiga ali dos naturais. Por quê? Porque diferente de diversas outras, né, que se a gente for pegar ali, tudo do item A para baixo seriam técnicas volumizadoras apenas, o Cluster Set ele é uma técnica volumizadora, mas que diferente das outras, ele não acaba prejudicando a intensidade, né, a carga, para que a gente consiga ter aumento do volume. Ele mantém a carga para que a gente consiga, tanto o Rest Pause quanto o Cluster Set, né? Eles mantêm a carga para que a gente consiga aumentar o volume mantendo a mesma carga, mantendo a intensidade. Isso é algo muito bacana. Então o Cluster Set, ele é o quê? Ele é uma forma de tu conseguir incluir micropausas entre a série, então tu não chega até a falha, tu vai botando entre a série essas micropausas para tu conseguir acumular mais volume. Por que eu acho isso muito interessante? Porque o Rest Pause, a tendência, na minha visão, é ele acumular um pouco mais de fadiga, porque a gente vai atingir a falha várias vezes, né? Se a gente faz, tipo, 2 rest pauses ali, dá, tipo, 2 descansos pequenos ali de 20, 30 segundos para realizar mais 1, 2 repetições, a gente vai atingir a falha na primeira vez, que a gente fez as 8, daí a gente vai dar 30 segundos de descanso para atingir mais 2 repetições, vai falhar uma segunda e vai falhar uma terceira se a gente fizer mais um rest pause. Então são 3 vezes que a gente falha, 3 vezes que a gente faz aquelas repetições que mais acumulam íons de cálcio. No Cluster Set é diferente. Se eu pego uma série de 8 repetições, eu vou fazer ali, por exemplo, 3 repetições, eu vou dar ali 20, 30 segundos de descanso, vou fazer mais 3 repetições, vou dar 20, 30 segundos de descanso, e eu vou lá e faço mais 2 repetições, provavelmente vou estar falhando. Uma forma que eu gosto de fazer quando eu vou inserir ali para alunos que precisam aumentar o volume de treino é, pô, tu tá fazendo ali com 40 quilos para 8 repetições? Beleza, então agora eu vou querer que tu faça 10 a 12 e aí tu vai implementar os micro descansos entre as séries. Em vez dele fazer agora 8 em sequência, ele vai fazer 3, vai descansar 15 segundos. Vai fazer mais 3, descansa mais 15. Vai fazer mais 3, descansa 10, faz mais 3, finalizou fazendo 12 repetições mantendo a mesma carga. E aqui é muito interessante também que a gente pode ir ao longo das semanas diminuindo esses tempos de descanso, então a gente consegue programar dessa forma também, é algo que eu acho bem interessante. Eu gosto bastante de usar essa técnica em preparação conforme eu vou sentindo necessidade mesmo. Então vamos supor, eu tô fazendo ali uma máquina, vocês sabem que eu gosto de remada na máquina ali com pegada mais aberta, né? Então vamos supor que eu tô fazendo essa máquina, eu comecei a preparação fazendo 10 repetições com 40 quilos, tá? Se eu em algum momento vejo, pô, hoje eu fiz 8 repetições com 40, no próximo treino o que eu posso fazer? Eu posso botar aí, cara, então eu vou fazer 3 repetições, vou descansar 10 segundos, fazer mais 3, descansar 10 segundos e eu vou fazer 4, porque daí eu fecho as 10 e vou mantendo essa mesma sobrecarga ao longo de toda a prep. Isso é algo que ajuda a realmente ir mantendo essa intensidade, sabe? Algo que eu acho realmente bem bacana. Elas não vão ser tão eficientes para acumular volume como, tipo, um superset ou um drop set ou até um back-off, elas vão acabar, por mais que, tipo assim, elas sejam eficientes para tu aumentar o volume sem aumentar tanto o tempo, elas aumentam mais o tempo do que um back-off, porque só um micro descanso que tu vai dar ali num cluster set, 2 dos micro descansos que tu vai dar no cluster, já dá o tempo de descanso do back-off. No drop set, então, nem se fala, o tempo de descanso que tu dá em um intervalo ali do cluster é o tempo que tu demora para fazer todo o drop set. Os itens ali do rank A são mais eficientes no sentido de tempo eficiente, no sentido de tu conseguir fazer mais volume realmente sem modificar praticamente nada o tempo. O Rest Pause e o Cluster, na minha visão, são mais interessantes. Caso tu sinta essa necessidade, seja por as cargas estarem caindo, né, como eu falei ali do Cluster, ou simplesmente por tu precisar aumentar um pouco mais o volume de treino, mas tu já tá ali no limite do teu tempo, tua rotina tá corrida. Ficou com alguma dúvida? Deixa com a hashtag técnica aí nos comentários. Se tu quer um planejamento individualizado pra ti, tanto de treinamento quanto de dieta, tu quer o meu acompanhamento mensal, quer que eu vá olhando de perto de tua evolução mês a mês, te passando todos os feedbacks e os ajustes que a gente vai estar fazendo, explicando ali o motivo de cada um deles, link aqui embaixo do vídeo, entra na consultoria, vai ser um prazer te ter junto, tá? Clica aqui no WhatsApp, a gente conversa lá e acerta tudo. Não te esqueça de já se inscrever no canal, utilizar o cupom BRUNÃO na Growth, beleza? Então é isso aí. Falou, gurizada. Tchau, tchau. Ah, lembrei. Pra ti, Filipão, como um natural deve hipertrofiar.